É isso aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês no nosso canal. Hoje um pouco mais cedo até, né, esse vídeo. Eu já falei que ia subir às 4 horas, mas eu subi um pouco mais cedo ele para falar um pouco sobre algo que é muito importante, né, que venho falando já há um tempo e agora saiu uma reportagem falando sobre esse assunto, né? Eu queria colocar esse assunto para você, né? Existe uma polêmica aí com relação a esse assunto lá de Foz do Iguaçu, né? Um assunto que é importante, mas esse assunto também é muito importante, porque existe esse assunto, ainda se toca nesse assunto, ainda se fala nesse assunto, né? E providências nenhuma é tomada, né? Com relação à tentativa de matar o presidente Bolsonaro, né? Ou seja, e foi criado um grupo, esse grupo foi criado em 2019 para tentar matar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né? E eu já sabia da existência, né, de algumas coisas, mas não sabia da existência desse grupo, né, que é um grupo SSS, né? Ou seja, esse grupo seria sido criado, né, para tentar matar ali o presidente da República. E por isso que logo em 2019, né, para quem algumas pessoas devem até lembrar, que o GSI identificou, né, uma tentativa de tentar matar o presidente da República, né, e por isso teve que fazer novos processos, comprar carros mais equipados, mais especializados, né, que são carros à prova de balas, né, por isso teve se gastar um valor assim bem mais alto, né, já em 2019 até o antigo Ferreira, que era do lado de cá, também ele falou sobre isso, mas criticou a medida, né, mas ou seja, existe um processo para isso, né, e o mais interessante que eu descobri, né, é que esse grupo está ligado ao PCC, né, ou seja, tudo vem se mostrando, né, que esse grupo está ligado também ao PCC, ou seja, quem está por trás de tudo isso, né? Se a gente entender, se a gente juntar 2 mais 2, a gente vai ver quem está por trás de toda essa criação, de todo esse projeto, né, para tentar tirar a vida, até mesmo do presidente, que foi feito até agora, né? Então a gente precisa enxergar isso, a gente precisa ver isso, né? E hoje o perigo que isso acontece é muito maior, porque o presidente tem feito a diferença pelo Brasil. Por isso que eles querem tanto tirar o presidente do poder. E eles precisam disso, para que as empresas que aconteciam antigamente, que recebiam dinheiro, voltem a receber, para que os artistas que apoiam o Lula voltem a receber os valores que recebiam antes, né? Para isso que eles pretendem retornar com isso novamente. Que esses artistas ganhavam muito dinheiro, não era pouco dinheiro, eles ganhavam muito, né? Tipo 5 mil, né? Ia para a Lei Rouanet e o restante desse valor ia através dos institutos, e também do Instituto Lula. Eles pagavam através do Instituto Lula um valor ali de 15 mil, 20 mil para cada artista, 100 mil, 200 mil para cada artista. Artista que nem muitos deles nem moram aqui no Brasil, como o Caetano Veloso. O Caetano Veloso não mora no Brasil, ele mora fora do Brasil, né? E ganhava dinheiro público, recebia dinheiro público, né? Ou seja, todo esse dinheiro poderia ter sido usado para hoje, se esse dinheiro tivesse aqui hoje no Brasil, poderia ter sido usado para o Covid, poderia ter sido usado para se criar novos hospitais, para se criar novas formas de se utilizar, né? De criar novos mecanismos para a saúde, educação, para segurança pública, que especialmente, que é algo que vem melhorando cada dia. Depois que o Bolsonaro entrou, tem melhorado muito. Até tem um projeto aí da própria Carla Zambelli, né, que é um projeto que foi aprovado, né, que é um projeto que beneficia os policiais. Isso é muito importante,
É um projeto muito bacana, eu esqueci o nome do projeto, mas esse projeto foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, já está em andamento, assinado pelo Presidente da República, sancionado pelo Presidente da República, né? Ou seja, é um projeto que ajuda a muitos policiais, e isso tem que ser colocado em prática, né? E cada vez mais a gente vê que existe, tanto do lado de lá, sempre eles querem autodefender, né? Mas na verdade eles criam isso, eles tentam criar narrativas, como agora eu estou criando aí com esse policial aí. Eu não tenho nada contra, né? Sensibilizo pela situação, mas a gente também tem que entender também que eles vão fazer disso um palanque político, né? Como ele fez com o neto dele. Ele fez isso com o neto dele. Ele usou o neto para fazer campanha política. Isso é o que? Digno de aprovação? Não. É digno de você votar um cara desse? Eu não votaria um cara desse que usa o neto, o próprio neto, a morte do próprio neto, para fazer política. Ele usou o neto dele. Um neto comprovado. Um vídeo, tem vários vídeos aí no YouTube falando, mostrando isso, né? Essa é a realidade que a gente vê. Eles usam isso, utilizam disso para fazer palanque político. Ou seja, eles criam essa narrativa, várias narrativas, para tentar criar várias narrativas. É por isso que eles tentam, todas as formas, tentar jogar a culpa no presidente, né? Eu queria até mesmo falar sobre o vídeo, né, que a Globo divulgou ontem, sobre a questão do Eduardo. Eu falei sobre isso hoje de manhã e repito, né? O Eduardo, né, ele é a favor das armas? Sim. Eu também sou a favor dos armamentos, porque arma para proteção. O presidente falou sobre isso hoje de manhã, um vídeo que ele postou, né, que é justamente falando sobre isso, que é a defesa, a sua autodefesa, né, é importante, né? Você ter defesa, você proteger a sua família, né? Você que tem consciência disso, você que tem capacidade para isso. Porque para você ter uma arma hoje, você tem que ter capacidade para isso. Você precisa fazer vários exames, vários testes, até mesmo psicológicos, para se conseguir uma arma. Não é simples assim, eu vou comprar uma arma ali na loja de arma. Não é assim. E nunca foi assim, e nunca será assim, né? Mesmo que seja aprovado. As armas no Brasil e nos Estados Unidos, o índice, né, de violência caíram muito, né? Na Flórida, por exemplo, lá tem armamento e as pessoas são cada vez mais protegidas através das armas. E aqui no Brasil não pode ter por quê? Porque existe uma ideologia que você não pode ter arma, que pode ter arma só o policial e o bandido, que tem armas, não sei quantas armas até. E essa é a grande diferença, né? O cara traficante lá tem arma de tudo quanto é tipo. Tem arma, até arma que atira em parede, arma que atira em carro blindado. Eles têm essas armas. Eles utilizam essas armas. Ou seja, e cada vez mais tem um aeroporto clandestino lá em Brasília, né, que chega armamento todos os dias de fora. Esses armamentos vêm diretamente desses países. E você não pode tocar nesse aeroporto clandestino, você não pode falar nada sobre isso. Poucas pessoas sabem disso, até algumas pessoas, até o Mauro, né, ele tem falado muito sobre isso. Mauro Fagundes tem um canal dele, siga lá no canal dele, ele fala muito sobre isso, né, sobre esse aeroporto clandestino, né, que existe lá em Brasília, onde chega armas de todos os tipos, até drogas chega por ali, até voos clandestinos de pessoas que vêm da Venezuela, que vêm de outros países. Até o presidente Lula já esteve lá, né? Foi o presidente Lula que fez esse aeroporto. Ou seja, a gente vê o que essas pessoas são capazes de fazer. E isso é muito sério, muito importante. E por isso que eu tenho aqui divulgado isso, para que as pessoas descubram sobre isso. Então tem gente que não sabe disso. Tem muita gente precisando descobrir isso, precisando ouvir isso, né? É só a gente ver os dados.
né? Pega os dados do Brasil durante o governo do Dilma e Lula e vê os dados de hoje. Simples. Viu a quantidade de índice de violência? Como é que tá? Né? É claro que tem muitos estados ainda sofrendo. Tem aqui na Bahia que sofre muito também. Mas o nível está muito menor do que antes. Hoje, se eu não me engano, são 30%, são 35%, se não me engano. Saiu agora uma nova pesquisa, mas o nível dessas pesquisas são totalmente ao contrário do que acontecia no governo nos antigos. E isso é muito importante a gente entender, né? A gente rever isso. Né? Agora, voltando sobre o assunto, né, sobre atentado contra a vida do presidente, né, já em 2019 já saiu esse grupo. Esse grupo foi criado já desde 2018, né, quando Adélio Bispo tentou ali tirar a vida do presidente da República, né, com a facada. Né, até hoje ele sofre com isso. Né. Ele hoje tem que limitar a sua comida, limitar as suas possibilidades. Né, e para quem acha que isso é mentira, é mentira, isso não aconteceu de verdade, ele usou isso para campanha. Eu tive pessoas, né, que estiveram lá da minha cidade, lá de Maricá, estiveram exatamente com ele. Né? Teve um padre lá da cidade também que esteve com ele, o padre Pedro, eu acho. Ele esteve com o presidente Bolsonaro logo assim depois da sua campanha. E o Giacomo também, o Giacomo Nélio, esteve lá com o presidente Bolsonaro e eles conversaram lá também. Né? E outros membros da igreja também estiveram lá. Né? Ou seja, isso é mentira. Mas tem milhões de provas aí na internet. Você pode buscar isso. Só você ver, né, as imagens corretas, as imagens que mostram ali, até vídeos que mostram ali o Adélio dando a facada no presidente Bolsonaro. Né? Ou seja, tem muita gente que critica isso, que acha que ele usou isso para usar. Bolsonaro usou isso para campanha. Não é verdade, isso é mentira. É uma ilusão que tentaram criar para dizer, o Bolsonaro é mentiroso, o Bolsonaro é enganador. Mas, na verdade, eles tentaram criar isso para tentar iludir você. Para tentar criar uma narrativa que o Bolsonaro é corrupto, que o Bolsonaro não sei o que, mas na verdade eles sempre fazem isso, tenta criar uma narrativa. Né? E essa narrativa cada vez mais demonstra aquilo que eles vêm criando cada vez mais no nosso Brasil e no mundo. Eu queria compartilhar aqui com vocês sobre este grupo. Né? Eu peguei a matéria aqui, né? Tá aqui. Tem um vídeo também, que tem um vídeo de um jornalista falando, mas é muito importante a gente falar sobre isso. Que integridade, socialismo, secreta, Silvestre, plano para matar Jair Messias Bolsonaro. O grupo praticou atentado bomba em Brasília e planejava matar o presidente da República. A integridade social Silvestre, né, SSS, grupo terrorista, praticou pelo menos 3 atentados bombas em Brasília e procurava pela Polícia Federal há 6 meses. Foi entrevistado pela revista Veja e revelou que o grupo planejava matar o presidente da República. O terrorista, identificado Aymar, estabeleceu contato com Deep Web, uma clandestina internet irrastreável, utilizado muito criminosos orientados do grupo contactou detalhes de acordo e Anxangá, uma coisa assim, né? O SOS exibe o braço brasileiro individualista e tente selvagem ITS, o plano de matar o presidente Jair Bolsonaro, emboçado em um momento que foi eleito. Execução devia ter acontecido dias da posse contra integrantes do esquema de segurança montado pela Polícia Federal e pelo Exército e dificultou o andamento da ação e fazendo o
a missão fosse adiada e vitoriamente vistoriamos a área antes mesmo ainda de imprevisível, não tinha certeza como funcionaria. A relação de achar. Poucos dias antes da cerimônia da posse, SS Palácio Planalto explosivo explodiu por falta de detonadores. No mesmo dia, o grupo publicou o vídeo na internet, afirmando ser responsável pelo ataque apresentado. Detalhes da bomba que eram conhecidos nesta mesma postagem. SSS anunciou a próxima alvo ao presidente eleito, ameaçado, que foi suficiente levado para a autoridade e sugerido desfile no carro aberto, onde fosse cancelado. Oficialmente poderíamos executar este ataque. O risco é enorme. Então seria suicida. Não queríamos isso, contar Esha. Sobre a ação, contaria explosivos e armas. Finalmente, a máxima seria disparados contra Bolsonaro, a sua família, ou seus filhos, a sua esposa. Depois desse incidente, depois do carro de Ibama, foram concedidos uns em aposto órgão do Brasília. Mesmo em abril foram encontrados no palácio fósforo e restos de fita adesiva e vestígios de uma liquidação inflamável ou meio de escombros. Também havia local pichados e ameaças de morte ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E outros vídeos foi publicado pelo grupo da internet clandestina ou de web, revidando o atentado exibido o material utilizado durante o ataque, confirmado a autoria do segundo acha, Ricardo Salles, e Salles é um cínico, então descansará em paz enquanto menos se esperava. Mesmo saía dos ministros, ocupava às vezes chegará em um lobo cuidado, o guerrilheiro. A integração revelava ainda também a existência de terceiro alvo da ministra da Mulher, diretora de Direitos Humanos, Damares Alves, que se tornou cristã, branco e evangelização, que pregava o progresso e condenava todos em trilhinho. O terrorista brasileiro, então, sendo montado pela autoridade há algum tempo. O relatório informação pelo diretor da inteligência da PF e traz informações, inclusive que foram veiculadas pela mídia, como a bomba deixada na rodovia em Brasília em 2017. O atentado não foi noticiado pela imprensa, mas teve detalhe revelado em um site de um grupo chamado a Sociedade Secreta Silvestre, assinado por indivíduo identificava e acha até traduzido para os diversos idiomas. Então tá aí, né, a reportagem, né, que foi feita pela Veja falando sobre essa questão. Tem também um vídeo, deixa eu pegar aqui o vídeo de uma reportagem de hoje, tá no meu Twitter. Deixa eu ver esse vídeo aqui.
Os mais de 50 anos de rádio e TV, eu nunca abordei um assunto tão nervoso e tão triste. No momento em que um grupo terrorista brasileiro dá uma entrevista para uma revista de grande repercussão, como é a revista Veja, pelo menos todas as redes sociais, todo mundo fala a respeito disso, me deixa preocupado. A reportagem é feita pelo Tiago Bronzato e pela Larissa Borges, tem que dar o nome dos jornalistas responsáveis por esse artigo. Foi criado no Brasil um grupo chamado Sociedade Secreta Silvestre, SSS, cujo objetivo, segundo o relato e a entrevista dada por um dos líderes, é matar o presidente e dois ministros. Aí eu fico pensando, esse camarada lá que está preso, que foi considerado maluco, que não tem condições, ele é coisa, ele mesmo avisou. Ele avisou que ia fazer isso. E ninguém deu bola. E diz aqui, o repórter pergunta, mas quais os motivos? Por que você quer matar os dois ministros e o presidente? Diz aqui, ó. Bem, ser um alvo ele é. Só é bastante difícil, às vezes, elaborar algo para alcançá-lo. Como ele é um estúpido populista, às vezes falha a sua segurança e sai aqui em Brasília, aleatoriamente, sem uma proteção adequada. Ou em outros lugares, como o Rio de Janeiro. As motivações carecem de justificativas. Bolsonaro e sua administração têm declarado guerra ao meio ambiente. A Amazônia, especialmente, tem feito de órgãos que, teoricamente, deveriam proteger a natureza, catapultas para negócios danosos, solicitadores de exploração mineira, madeireira, caça, agropecuária, etc. Isso, de maneira intensa e explícita, proposital, é um negacionista da catástrofe climática. Aí eu pergunto, este é um motivo para tentar matar o presidente da República? Que país é o meu país? E usar esse nome SSS. Advém da Schutzstaffel, a SS, que era uma organização implantada dentro da Alemanha nazista, que era pior que a Gestapo. Geheime Staatspolizei. O nome. Então está aí a reportagem. E eu queria colocar isso aqui também, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, que é a questão do Celso Daniel e que o jornalista Boris fala sobre isso. Que essa é uma história não resolvida e que talvez algum dia pode ter certeza. Eu acompanhei esse episódio muito bem acompanhado, eu estava na TV Record naquela época, resolvi acompanhar e as pressões para que a gente parasse de cobrir o caso foram muito grandes por parte do PT. O PT queria dar essa história por encerrada, porque não tinha nada de nobre para o partido a partir do começo desse crime que algum dia chegará ao público, assim como o crime do Toninho do PT, um prefeito de Campinas, etc, etc, etc. Que essa é uma história. Está aí, né? Eu vou dizer para você que você precisa escolher um lado, né? Esse lado está chegando aí o início. Estamos chegando aí, é bom, a um passo bem largo, né, com relação às eleições, faltam poucos dias para as eleições, né, e a gente precisa escolher um lado, o lado do bem ou o lado do mal, né. Cada vez mais a gente vê evidências como a questão do Hugo Cavarral, né, falando aí sobre essa questão dos envolvimentos com Lula e tráfico de drogas, com uma série de coisas aí também acontecendo, né? Os envolvimentos que o Lula tem é muito grande com o tráfico de drogas, com dinheiro recebido da Venezuela, de outros países também, né? Dinheiro de lavagem de dinheiro de lavagem de tráfico de drogas, até de sangue de seres humanos, né? E a gente está vendo isso acontecer hoje, no momento das eleições. Então, é hora de a gente começar a entender e divulgar isso para mais pessoas, que mais pessoas comecem a entender esse jogo de hoje e que cada vez mais precisamos focar
né, nas eleições desse ano e reeleger, na verdade, Jair Messias Bolsonaro e também aqueles que ele está apoiando, que são pessoas cristãs, são pessoas que defendem a sua liberdade, são pessoas que defendem a sua integridade, a sua família, o seu trabalho, não pessoas que querem apenas defender o seu próprio umbigo, digamos assim, né? Porque a gente vê, quando acontece lá uma votação no Senado, no Parlamento, né? A gente vê quem vota contra e quem vota a favor, né? Como agora a gente viu aí com a questão do SMS, por exemplo, né? Pegando a questão mais nova aí, a gente viu que o PT, a maioria do PT, votou contra a redução do combustível. E aí? Votaram contra a redução do SMS, dos combustíveis, de algo que é natural para as pessoas poderem se mover com seu carro, com sua moto. O PT votou contra, né? A gente viu essa questão, né? Senadores votando contra, deputados votando contra, PSOL votando contra, vários partidos votando contra o Brasil, contra aquilo que é melhor para o povo, né? Essa é a grande diferença de você ver um candidato que pensa em você, mas o candidato que pensa no seu próprio umbigo, né? Independente que seja presidente ou não, ele tem que votar a favor do povo. Independente de que seja a pessoa que está na presidência hoje, ou que está lá com seus ministros, não sei o que mais, independente disso, ele tem que votar a favor do povo. E o PT jamais votou todos os projetos que hoje foram votados na Câmara, nenhum deles foram votados pelo PT. O PT votou sempre contra, sempre não. Não e não. Por quê? Por que isso? Essa é a grande diferença. Mas quando ele foi para eleger, quando ele aumentar o salário deles, eles votaram sim. Ah, vamos votar sim. Quando ele foi para colocar o fundão eleitoral, ele votou sim. Quando ele foi para colocar aí o questão da lei Paulo Gustavo de dar 4 mil para os artistas, votou sim. E aí? 4 milhões para os artistas? E aí? Essa é a grande diferença que a gente precisa entender, que a gente precisa rever, né? Porque hoje só existe um lado, né? Tem muita gente vindo aí, tem muito candidato vindo, né? Tem muitos candidatos que estão desistindo pelo caminho, porque sabe que não vai conseguir nada. Tem muitos candidatos aí desistindo, né? Mas a gente vê que a disputa hoje está entre o bem e o mal. O bem precisa vencer o mal, né? A luz precisa vencer as trevas, né? E é assim que eu vejo essa eleição desse ano. Eu tenho certeza que a luz vai vencer, né? Então é isso que a gente precisa rever, a gente precisa entender, né, nesse caminho, para que a gente cada vez mais busque o caminho da luz, não o caminho das trevas. Porque se a gente levar as trevas de novo, a gente deve estar acontecendo lá nos outros países. Tem vários países aí sofrendo com tudo isso. A gente elegeu várias esquerdas, né? A gente elegeu esquerda na Colômbia, a gente elegeu esquerda no Chile, hoje mesmo tem uma manifestação no Chile. A gente elegeram candidatos lá em outros, na Argentina, também estão sofrendo com manifestações agora. As pessoas estão lutando pela sua liberdade, estão lutando pela sua vida, pelo seu dia a dia, né? E isso está acontecendo com diversos países, né? Até mesmo eu tenho o médico, que de vez em quando eu vou nele lá, o médico argentino. Uma vez a gente perguntou pra ele: ah, você pensa em voltar lá pra Argentina? Ele falou: por enquanto não. Que ele sabe que lá a Argentina está sofrendo muita coisa. Não, o médico aqui em Salvador, eu perguntei pra ele, né, acho que foi minha prima que perguntou, se não me engano. Perguntou pra ele: você pensa em voltar lá pra Argentina? Não, nem por enquanto não.
Porque ele sabe que está sofrendo, sabe que a gente está sofrendo, né? E quanto mais pessoas estão vindo para o Brasil, né? E tem muita gente que está vindo para o Brasil. Nessa aí tem uma mentira aí também, falando que tem muito mais gente voltando para Venezuela. Pra tentar enganar. Né? Acho que foi a Veja que lançou isso, acho que foi um jornal que lançou, acho que foi o Globo, se não me engano, mas falando que cada vez mais pessoas estão indo para Venezuela. Isso é mentira, porque lá é sofrimento, lá é dor, né? E a gente está vendo isso acontecer muito lá nesses países, né? E a mentira que eles tentam colocar, né, de que mais pessoas estão indo para lá, que mais pessoas estão sendo agraciadas lá nesses países, até mesmo teve aí um ministro, né, do STF que falou: olha, a Venezuela é um país conservador. Mentira, é mentira. A Venezuela sofre já desde o início do governo Nicolás Maduro. A destruição que tem lá é muito grande. A situação lá é muito precária. A inflação lá chega a 100%. A 100% de inflação. Você tem ideia que é isso? Você tem ideia de quanto os venezuelanos estão pagando para ter alimento? Que muitas vezes nem tem alimento. Tem que comer animal para sobreviver. Tem que comer bicho. E se não achar o bicho, tem que caçar alguma coisa para comer. É isso que eles estão fazendo lá. E é isso que querem implantar aqui no Brasil. Querem implantar isso aqui no Brasil. Querem que você coma lixo. Restos mortais. Até carne humana, se for possível. Para sobreviver. Porque não tem nada para comer. Não tem mais nada para comer. Né? Não tem comida mais. Não tem mais sobrevivência mais lá. Isso é real. E cada vez mais a gente vê todos os países sofrendo tudo isso. E as pessoas estão se manifestando, estão buscando a sua liberdade, estão lutando para ser livre, ser a sua liberdade de volta. Estão lutando para isso. Um país que tinha tudo que o Brasil tem hoje. E hoje todos os países estão sofrendo, estão passando por fortes necessidades, né? Como acontece também com a Argentina. A Argentina já foi rica, já foi trimilionária, já foi mais rica que o Brasil, né? Já tinha muita riqueza, tinha muita coisa mesmo. A Argentina já foi um país mais rico e hoje é o país mais pobre que tem. Está se empobrecendo cada vez mais. Mais pessoas estão sofrendo com isso. Cada dia mais a inflação cresce lá. Se não me engano, acho que chegou a 70% a inflação por lá. Ou seja, a culpa é do Bolsonaro? O Bolsonaro não está lá na Argentina. O Bolsonaro está aqui no Brasil. Né? Então é hora da gente começar a entender que se a gente votar errado, se a gente votar totalmente contra, a gente vai perder e muito. A gente vai amanjar por um buraco sem fim, né? Tem muita gente que acordou, mas é hora de você que está me ouvindo, que vai ver esse vídeo, também acordar, que o caminho que nos espera é muito maior, né? E se a gente não acordar agora e votar no dia das eleições, a gente dizendo aí, não vota não, vota nulo, não vota ninguém, fica em casa.